Quem inventou o chuveiro elétrico? A história por trás desse conforto que a gente ama. Ah, nada como um banho quentinho, né? Principalmente naqueles dias frios em que só de pensar em tirar a roupa já dá vontade de voltar correndo para a cama. O chuveiro elétrico é praticamente um herói nacional nessas horas. É ele que transforma o pesadelo de um banho congelante num momento de puro conforto. Mas você já parou para pensar quem teve essa ideia genial? Como surgiu o chuveiro elétrico que a gente conhece e ama hoje? Pois é, pode preparar o sabonete e o shampoo, que hoje vamos mergulhar nessa história cheia de curiosidades e até um toque brasileiro. Vem com a gente descobrir como um simples banho virou uma revolução. A origem do banho aquecido. Antes de falarmos do chuveiro elétrico em si, vamos voltar um pouquinho no tempo, tipo uns milênios. Na antiguidade, o banho era algo bem diferente. Os egípcios, por exemplo, já valorizavam a higiene e usavam água morna, aquecida no sol. Já os romanos levaram isso para outro nível com suas famosas termas, verdadeiros palácios de banho com piscinas quentes, frias, mornas e muito luxo. Mas nem tudo era glamour. Para aquecer a água, era preciso fogo, caldeiras e muito trabalho. Nada de apertar botão ou girar a torneira. Era um processo demorado e muitas vezes perigoso. Com o tempo, a ideia de aquecer água foi se modernizando. Surgiram os aquecedores a gás, muito usados na Europa e nos Estados Unidos no início do século XX. Mas ainda assim, instalar e manter esses equipamentos não era tão simples, especialmente em países onde o gás não era tão acessível. O chuveiro elétrico nasce no Brasil. Agora segura essa. O chuveiro elétrico foi inventado aqui mesmo, no Brasil. Sim, você não ouviu errado. O conforto do banho quente com energia elétrica, do jeitinho que a gente conhece hoje, é uma criação brasileira. Tudo começou lá na década de 1940, em São Paulo. O responsável por essa invenção maravilhosa foi Francisco Canho, um empresário e inventor que viu uma oportunidade de melhorar a vida das pessoas, especialmente daquelas que não tinham acesso ao gás encanado ou que não podiam pagar por sistemas de aquecimento sofisticados. Francisco pensou: se temos eletricidade nas casas, por que não usá-la para esquentar a água do banho? E foi assim que ele começou a desenvolver um sistema simples, prático e acessível. Um chuveiro que, ao ser ligado, usava uma resistência elétrica para aquecer instantaneamente a água que passava por dentro dele. A ideia deu tão certo que, em pouco tempo, começou a se espalhar pelas casas brasileiras. E não demorou para se tornar um símbolo de praticidade e conforto, especialmente nas regiões mais frias do país. Como funciona o chuveiro elétrico? Tá, mas e aí? Como é que essa mágica acontece? O chuveiro elétrico funciona de um jeito bem simples. Dentro dele, existe uma resistência elétrica, uma espécie de fio enrolado que esquenta quando a eletricidade passa por ele. Quando você liga o chuveiro, a água passa por essa resistência e, voilá, sai quentinha do outro lado. É como se fosse um ferro de passar roupa, só que com água correndo por dentro. E o mais interessante é que o aquecimento acontece instantaneamente. Isso significa que não é preciso esperar minutos para a água esquentar, como nos antigos aquecedores a gás ou a lenha. Mas claro, esse sistema exige alguns cuidados. É por isso que o chuveiro elétrico deve ser instalado por um profissional, com aterramento adequado, disjuntores corretos e sem gambiarras. Segurança sempre em primeiro lugar, combinado? Por que o chuveiro elétrico fez tanto sucesso no Brasil? O Brasil é praticamente o rei dos chuveiros elétricos. Estima-se que mais de 70% das casas brasileiras tenham esse tipo de equipamento instalado. Mas por que ele fez tanto sucesso por aqui? A resposta está em alguns fatores bem simples. Custo-benefício. O chuveiro elétrico é barato de comprar, fácil de instalar e não exige grandes obras na casa. Isso faz toda a diferença num país onde muitas famílias não podem investir em sistemas caros de aquecimento. 2. Acesso à energia elétrica. Mesmo em regiões mais pobres ou afastadas, a energia elétrica costuma estar presente. E como o chuveiro elétrico depende só disso,
ele se torna uma solução prática. Facilidade de uso. Não precisa ligar caldeira, nem acender fogo, nem controlar pressão do gás. É só girar o botão, escolher a temperatura e pronto. Banho quente na hora. 4. Clima tropical. Como o Brasil tem um clima mais quente em grande parte do ano, o chuveiro elétrico é perfeito. Ele esquenta bem o suficiente para o inverno, mas também tem a opção de água morna ou fria para os dias mais quentes. Evolução tecnológica, do ferro de passar ao eletrônico. Nos primeiros modelos, o controle de temperatura era bem limitado. Tinha basicamente duas opções, inverno ou verão. E mudar a temperatura significava desligar o chuveiro, abrir a tampa, muitas vezes com chave de fenda, e trocar manualmente uma pecinha. Um verdadeiro desafio. Mas com o tempo, o chuveiro elétrico foi se modernizando. Hoje, existem modelos eletrônicos com controle gradual de temperatura, comandos digitais, economia de energia e até design mais bonito. Tem até chuveiro com controle remoto, luz de LED e jato turbo. O que era uma invenção simples se tornou um verdadeiro produto tecnológico. Chuveiro elétrico X aquecedor a gás. Claro que o chuveiro elétrico não é o único sistema disponível. Em apartamentos ou casas maiores, muita gente ainda prefere o aquecedor a gás, que fornece água quente para todos os pontos da casa, como pias e torneiras. Mas é importante lembrar: cada sistema tem suas vantagens e desvantagens. O chuveiro elétrico ganha em praticidade, preço e facilidade de instalação. Já o aquecedor a gás pode ser mais econômico em longo prazo, mas exige uma instalação mais complexa e manutenção constante. No fim, a escolha depende do estilo de vida, da estrutura da casa e, claro, do bolso. O legado de Francisco Canho. Infelizmente, o nome de Francisco Canho ainda é pouco conhecido no Brasil. Mas ele deveria ser celebrado como um verdadeiro gênio da praticidade brasileira. Graças à sua invenção, milhões de brasileiros podem tomar um banho quente e relaxante todos os dias, sem complicação. Mais do que uma questão de conforto, o chuveiro elétrico contribui para a saúde, bem-estar e até economia de tempo. Afinal, quem nunca entrou no banho com frio e saiu com a alma lavada? Curiosidades quentinhas sobre o chuveiro elétrico. Para fechar com chave de ouro, que tal algumas curiosidades sobre esse companheiro diário? O Brasil é líder mundial no uso de chuveiros elétricos. Nenhum outro país utiliza esse sistema com tanta frequência quanto a gente. Mesmo em lugares mais frios, como o sul do Brasil, o chuveiro elétrico continua sendo o preferido da maioria. Existem modelos que chegam a potências de até 7.800 watts. Por isso é importante ficar de olho no consumo de energia. O uso correto do chuveiro elétrico pode ajudar na economia de água e luz. Sabia? Basta tomar banhos mais curtos e não abusar das temperaturas muito altas. O banho quente tem história. Então, da próxima vez que você girar o botão do chuveiro e sentir aquela água quentinha escorrendo, lembre-se: por trás desse momento gostoso existe engenho, inovação e até um toque de brasilidade. O chuveiro elétrico não é só um eletrodoméstico. É uma invenção que mudou a forma como a gente vive o dia a dia. É conforto acessível, tecnologia nacional e símbolo da criatividade brasileira. E aí, você já conhecia essa história? Sabia que foi um brasileiro que inventou o chuveiro elétrico? Se gostou, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo e comenta aí embaixo. Você é do time banho quente ou banho gelado? Até a próxima curiosidade!